Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do Componente de Histórias, e estou aqui para a gente continuar nas nossas aulas. E vamos verificar o que temos para a aula de hoje? Aula de hoje, da aula de número 21, revisão e avaliação. Então fiquem muito atentos para a gente resgatar parte dos conteúdos que verificamos durante nossas unidades. Então, me acompanha. Voltei aqui no Partenon para a gente resgatar um pouco sobre a questão da Grécia Antiga e a importância que ela tem, não teve, mas que tem ainda até os dias de hoje, com algumas influências que são bem interessantes. Quando nós estamos aqui nesse cenário, a gente vê esse templo grandioso em homenagem, né, à deusa Atena, né, que era a deusa ali considerada como principal divindade desta cidade. O que a gente lembra? A gente lembra logo da questão da religião, do politeísmo, mas que até os dias de hoje também tem suas influências, como, por exemplo, nas obras cinematográficas, ou mesmo também na literatura, nos livros de mitologia e de outras histórias também. Mas, para além dessas influências da questão do mundo do cinema ou do mundo da literatura, tá? Nós vamos perceber que, na verdade, a Grécia também teve e tem importância, na verdade, em diversos outros campos da nossa vida, tá? Como na própria questão da forma de como pensamos, na produção do pensamento, ok? Então vamos começar falando aqui sobre a questão da filosofia e pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? O que é a filosofia? Quando nós pensamos nesses termos, quando a gente parte para analisar, né, o significado desses termos, filo, amigo, sofia, sabedoria, ou seja, o filósofo, ou a pessoa que tenta fazer filosofia, ou que faz filosofia, é o chamado amigo da sabedoria. E o que é esse pensamento crítico? Se você não sabia, vai ficar sabendo agora, é justamente na Grécia Antiga que as primeiras questões, as primeiras abordagens sobre o que é o pensamento crítico vão começar a surgir, principalmente a partir da influência de grandes nomes da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram grandes nomes de gregos, filósofos, de pensadores, não só na área da filosofia, mas também em outras áreas de conhecimento, que começaram a debater essas questões humanas do ser, do que é o pensamento crítico, do compreender o meio, de pensar de modo prático, de pensar através da razão, de analisar o meio em que você vive. Então, essa questão de ser crítico está muito além daquela pessoa que chega e dá a opinião dela, e quando você vai falar, ela só diz que ela tem uma opinião muito forte, que ela está fazendo uma crítica construtiva, né? Então, na verdade, a crítica vai para além disso. A crítica está mais dentro da questão da compreensão, né, da sociedade, e você de forma clara compreender e saber questionar e até mesmo encontrar respostas de forma lógica, baseado na razão, tá? Para você conseguir se encaixar nesse mundo e compreendê-lo, tá bom? Então a crítica é para além da opinião pessoal de X ou Y pessoas. Vamos lá. O legado cultural greco-romano, como diz o nosso texto, é um dos pilares fundamentais da civilização ocidental, influenciando profundamente a arte, a filosofia, a política, a literatura, a arquitetura e o direito ao longo dos séculos. Olha, várias áreas, rapidinho voltando ao nosso texto aí, várias áreas do conhecimento humano e que estão presentes até os dias de hoje, ó. Filosofia, produção de conhecimento, arte, ou seja, as formas de como o ser humano se expressa, a política, tá? Nós somos seres políticos por natureza e todos nós, a partir dos 16 anos, podemos também nos envolvermos no cenário político nacional. Antes disso, a gente está envolto também da política dentro dos nossos lares, sim, negociar com o que dinheiro da casa é gasto, comprando isso ou aquilo, decidir como vai ser a organização da casa através da conversa. Isso também é fazer política. Se você não tinha noção, pois passe a saber que você também é um ser político, ok? A literatura, a produção escrita, a arquitetura, como os prédios são construídos, como, por exemplo,
na utilização de colunas e tudo mais, né? E até mesmo a questão dos próprios traços, se uma casa é dessa forma ou daquela forma, a Grécia também está envolvida nessas influências. Além da questão do direito, tá? Ou seja, que é aquilo que baseia o nosso código jurídico na questão civil, criminal e em outras áreas, tanto a Grécia quanto Roma, a gente vai ver durante a nossa revisão, que estão diretamente ligados a essas questões. Então vamos lá, continuando. A Grécia Antiga, berço da democracia e do pensamento filosófico, deixou contribuições inestimáveis que foram posteriormente assimiladas e expandidas por Roma, criando uma síntese cultural que modelou o mundo moderno. Você observa que na Grécia ali, ó, que é chamada de berço da democracia, vai ser importante nessa questão toda. Por quê? É justamente ali em Atenas, na Grécia, que é chamada desse berço da democracia, tá? Então, nessa questão toda, né, no que nós vamos ter aí na Grécia, dentro de Atenas, surgindo, não é? Então, a democracia, claro, bem diferente do que nós conhecemos hoje como democracia, porque naquele tempo a democracia, ao invés de ser inclusiva, ela era excludente, excluía mulheres, escravos, estrangeiros, menores de idade, né? Então, uma série de pessoas estava totalmente fora. Mas, como diz o nosso texto aí, né, que moldou o mundo moderno, modelou as duas palavras, se o termo falado anteriormente ou esse, os dois vão ter o mesmo sentido, né, de modelar e moldar, estão relacionados às influências que essa política grega vai ter, porque é lá que surge a ideia de democracia. Mas, ao longo dos séculos, essa ideia é aperfeiçoada, chegando à forma como nós a temos hoje. O Brasil é uma república federativa democrática, onde as pessoas comuns, tanto homens quanto mulheres, independente da idade, claro, independente da idade não, a partir dos 16 anos, mas até o estrangeiro naturalizado e as mulheres também fazem parte, né, dessa questão da política. Então vamos lá, continuando. Na filosofia, os gregos estabeleceram as bases do pensamento racional e crítico. Figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles exploraram questões éticas, metafísicas e políticas que continuam a ser relevantes hoje, como essa questão que é tão destacada hoje, que é muito falada sobre a questão do pensamento crítico hoje, né? Os filósofos atuais, né? Os filósofos, contemporâneos, esse é o termo mais acertado, também discutem muito isso, como, por exemplo, Paul Ricoeur, um dos grandes nomes que discute essa questão da crítica e da razão também, a partir da semântica, da semiótica e de alguns outros campos de conhecimento que vão auxiliar nesse processo. Ok? Continuando. Quanto à política e cidadania. No campo da política, a Grécia introduziu a democracia ateniense, como nós já comentamos. Um sistema em que os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas, embora limitada em seu alcance, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. Então, esses três grupos de pessoas estavam excluídos. Hoje em dia, né, a gente sabe que o estrangeiro naturalizado participa, mulheres participam, e nós não temos mais escravizados também na nossa sociedade. Pelo menos não de forma legalizada, como acontecia até 13 de maio de 1888. Tá? Então, a escravidão foi abolida, embora de vez em quando a gente veja nos noticiários, né, pessoas vivendo em situações análogas à escravidão, não é? Mas a ideia é que as pessoas sejam livres para participar e exercer seus direitos dentro de uma sociedade. Continuando, Roma, por outro lado, desenvolveu a República, um sistema que combinava elementos democráticos com uma estrutura hierárquica, e mais tarde o império que centralizou o poder nos legados romanos que influenciaram o direito e a governança modernos. Observa que enquanto na Grécia se criou a democracia, em Roma nós vamos ter a república. Então olha só a importância que nós vemos até os dias de hoje. O nosso sistema de governo, nosso sistema político se baseia na democracia que surgiu na Grécia e na estrutura republicana que surge lá em Roma. Claro que
diferentes características vão ser remodeladas nessa questão. Ó. O Brasil é uma república federativa democrática, ou seja, república e democracia estão aqui, ó, reunidos, além da questão do sistema federativo, que é um conceito que vai surgir um pouco depois. Na arte e arquitetura. Na arte e na arquitetura, o legado greco-romano é visível até hoje. Os gregos valorizavam a harmonia, a proporção e a beleza idealizada, como exemplificado em suas esculturas. Os templos, como o Partenon, que foi aquele templo que eu mostrei para vocês no início da nossa aula. Os romanos, grandes engenheiros, adaptaram e expandiram essas técnicas, criando obras monumentais como o Coliseu, aquedutos, estradas que conectavam seu império. O uso de colunas, arcos e cúpulas tornou-se uma marca registrada da arquitetura ocidental. Tá? Dos que mais se destacam aí, acho que vocês vão lembrar, é o Coliseu, né? Que era aquele anfiteatro enorme onde se fazia os espetáculos ali, as lutas entre gladiadores, entre feras, onde era ali feita também aquela política do pão em circo, onde se distribuía pão, trigo e algumas outras coisas para acalmar a população que passava fome e se evitar revoltas, não é? E na literatura e na retórica, o que nós vamos ter? A literatura também foi profundamente influenciada por esses dois povos. A epopeia homérica, como Ilíada e Odisseia, estabeleceu padrões narrativos e temáticos que ecoam na literatura ocidental, que no caso, os escritos atribuídos a Homérico são uma das principais fontes de obtenção de informações, tá, da Grécia daquele momento. E os romanos, como Virgílio e Eneida, adaptaram esses modelos para celebrar sua própria história e valores. Além disso, a retórica cultivada por oradores como Cícero tornou-se uma disciplina essencial para a educação e a política, porque para você ser bem educado, para você saber se expor politicamente e expressar seus pensamentos, você tem que ter uma retórica muito boa, ou seja, você tem que saber falar e ter um poder de persuasão e convencimento muito grande para convencer os seus ouvintes. Direito e justiça também vão ser influenciados por esses povos. Olha só, por fim, o direito romano é um dos legados mais duradouros. Os conceitos de jus, ou seja, o direito, e a ideia de que as leis devem ser justas e aplicáveis a todos, foram fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas jurídicos modernos. O Corpus Juris Civilis, compilado sob o imperador Justiniano, serviu de base para o direito civil em muitos países, inclusive o Brasil. É por isso que nós temos no nosso corpo jurídico, na nossa Constituição também, e na própria questão também do direito, né, nos escritos do direito, muitos termos em latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, essa influência, além das ideias de como organizar o ordenamento jurídico, também na própria escrita, na utilização dos termos, está presente até os dias de hoje. Mas, para além de Grécia e Roma nessas questões, dessas influências, nós vimos também que no século V, focando especificamente Roma, nós vamos ter um cenário em que esse grande império que chegou a atingir 3 continentes, se estender por 3 continentes, Europa, Ásia e África, vai passar por um momento de desequilíbrio, levando à sua ruína, como nós vamos ver aqui no nosso próximo cenário, onde de um lado nós temos aqui, ó, chamados povos bárbaros, e do outro nós temos aqui as legiões romanas que lutavam contra a invasão desses bárbaros. Então, no século V, o Império Romano do Ocidente irá ruir, vai cair. E vamos verificar então um pouco a respeito dessas questões. Primeiro, então, nós temos que pensar que é a partir dessa queda que nós vamos ter o surgimento ou a origem do feudalismo, tá? Então, a origem do feudalismo está diretamente associada à queda do Império Romano no século V. Além da queda do Império, nós vamos ter mais o que? Vamos ver de características a desintegração do poder do Império, que era então centralizado, né, no Império Romano do Ocidente, que tinha assim, um poder centralizado nas mãos do imperador. Agora essa figura não vai fazer mais diferença, porque as pessoas saíam
da cidade, iam para o campo, se estabeleciam numa terra, estavam ligadas a um senhor feudal que agora deveria as proteger. E o poder passa então a estar dividido, esfacelado, pulverizado nas mãos de quem? Dos senhores feudais, ou seja, agora o poder é local e não mais centralizado na mão de um governante como imperador, mas sim os senhores feudais. Então as invasões bárbaras vão acabar causando essa instabilidade política e econômica por conta dessa mudança no fluxo de pessoas que saiu da cidade, foi para o campo, e na interrupção também das chamadas rotas comerciais, porque as pessoas tinham medo de serem mortas ou roubadas. Não, nós vamos ter também, além disso, uma crise escravista, tá? Que vai ser causada por conta do declínio da mão de obra de escravizados, né? Que era a base da economia romana. Então a gente vai ter um processo de transição para um sistema de produção baseado em relações servis, ou seja, servo e senhor, e o servo ligado diretamente à terra, trabalhando para pagar tributos ao seu senhor. Tá bom? Com isso, então, estabelece-se a chamada ruralização do Ocidente, como a gente vai ver na sequência. Por conta de quê? Justamente dessa migração das populações para o campo em busca de segurança, porque aquele senhor das terras, além de receber essa população, que ele podia receber, ele tinha também que organizar um sistema de segurança e defender, através da força física mesmo, através da guerra contra os invasores, essa população que estava ali no seu território sob os seus cuidados e que lhe jurou fidelidade e que vai trabalhar, tanto no manso senhorial quanto no manso servil, e boa parte disso vai ser dado como tributo ao seu senhor. Então nós vamos ter a formação de grandes propriedades rurais, vilas ou latifúndios que eram chamadas de feudos, que eram cercados por grandes muros, que eram chamados de burgos, tá? Daí surge o termo burguês inicialmente. Mas nós vamos ver também que para que isso acontecesse, esse processo de surgimento de fato dessa Idade Média, desse período feudal, com as suas questões de juramentos de fidelidade ou a questão da servidão, do trabalho ligado à terra, nós vamos ter um processo de fusão acontecendo nesse momento entre as culturas romana e a germânica, ok? Como a gente vai ver na sequência, influência germânica. Os costumes dos povos bárbaros, como a relação de fidelidade entre guerreiros e líderes, né? Nós vamos ter então aí o chamado comitatus, tá bom? Que era onde, dentro da cultura germânica, em um grupo de jovens, aquele mais forte era escolhido o líder, enquanto os outros lhe juravam, lhe faziam, na verdade, o juramento de fidelidade, tá? E de proteção mútua. E é isso que vai dar origem à chamada cerimônia de homenagem dentro desse mundo feudal, onde o senhor vai ali receber aqueles servos e há aquela troca de juramento de fidelidade e proteção mútua entre eles. Então nós vamos ter a fusão de elementos romanos e germânicos na formação do feudalismo. Então, enquanto do comitatus gera essa questão da cerimônia de homenagem, do juramento de fidelidade, do lado do germânico, dos povos bárbaros, do lado romano nós vamos ter essa questão do trabalho ligado à servidão, que vai ser chamada de colonato, ou seja, aquela pessoa que mudou, vai para aquela colônia, entre aspas, aquela região de terra pertencente ao senhor, e vai jurar-lhe fidelidade também ali e depender exclusivamente dele, trabalhando ali na terra, produzindo. Então nós vamos ter do lado germânico o comitatus e do lado romano nós vamos ter ali o colonato, a servidão e o juramento, ok? Sociedade feudal, estrutura e hierarquia e estamental, né? E uma estrutura hierárquica estamental. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma estrutura com níveis de organização e importância social diferentes e em que pouca gente consegue mudar a sua posição social, ascender, seja ela por riqueza ou outra coisa, né? Então, é muito difícil quem nasce camponês chegar ali a se tornar um nobre, né? Então, a sociedade era dividida em ordens, né? Acima de tudo nós temos a nobreza, quer dizer, acima de tudo nós tínhamos o rei, seguido da nobreza, clero e os servos. E a mobilidade social praticamente inexistente. Quando nós falamos em mobilidade social, nós estamos falando que quem nasceu lá embaixo da pirâmide como servo, dificilmente vai ascender socialmente até chegar a uma classe de nobre.
E nós também temos aí, então, depois que essa sociedade se expande e se cristaliza de uma vez, nós temos as relações de suzerania e vassalagem agora estabelecidas, onde esses laços de dependência pessoal entre senhores feudais e seus vassalos, né, suzeranos e vassalos, vai ser a base do funcionamento da sociedade ligada ao trabalho agrário, ou seja, ao trabalho na terra. E também teremos a questão da cerimônia de homenagem e investidura para formalizar esses laços. Então nós temos ali, ó, a questão do comitatus e do colonatus se juntando para formar essa base da sociedade feudal. Ok, queridos? Então, essa foi a nossa aula de revisão de hoje.